Essa semana é uma semana que está bem amarradinha no sentido do desenvolvimento de pessoas, né? Como no ambiente de excelência operacional, esse aspecto tem uma relevância muito grande. Então, desde a segunda-feira, na nossa primeira atividade, nós vimos colocando essa correlação com o desenvolvimento de pessoas em diversos cenários. E hoje, na nossa palestra, na nossa conversa, né, dentro do Fact Talks, na nossa semana de excelência operacional, não vai fugir a isso, mas com uma temática muito interessante que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Né? Mas vamos para frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a FACT, como muitos de vocês já conhecem, né, é composta por mim, Paulo Canário, por Lívia, o Lian, e por Silvio Godoy, que são os sócios da FACT, profissionais que atuam no mercado de consultoria e treinamento em excelência operacional, utilizando o TPM como plataforma há mais de 25 anos. A FACT é mais novinha, né, tem uns 6 anos de atuação no mercado, mas traz incorporada toda essa experiência dos seus sócios, dos consultores que estão associados à nossa organização e toda essa competência e esse portfólio, né, de experiências está à disposição de vocês e é uma característica nossa nós estarmos sempre oferecendo na sua totalidade esse conjunto de saberes. O mundo mudou. O ano passado, principalmente a partir do segundo trimestre, nós fomos assim surpreendidos com esse processo pandêmico que forçou as organizações no mundo inteiro a buscarem adequações, a redefinirem os seus modelos, criarem novos protocolos de convivência em função do que o vírus nos impôs. Né? Isso não foi diferente com a gente. Nós também tivemos que revisitar os nossos produtos, mergulhando no nosso universo, revendo os nossos processos e, como consequência disso, nós remodelamos as nossas atividades de consultoria e treinamento. A atividade de consultoria, chamada agora de Fact on Gemba, é uma atividade híbrida, onde nós temos uma interação remota, tanto com os grupos de trabalho administrativos, nos pilares e de gestão, em sala, mas também não abrimos mão do contato físico, né, praticamente físico, com o chão de fábrica. Né? Gemba Genbutsu é um lema muito forte, presente nas nossas atividades, e nós fazemos questão absoluta e inclusive orientamos os nossos clientes como proceder essa integração durante a consultoria. Então, a interação com os operadores, a interação com os técnicos de manutenção, são dois pilares muito fortes de sustentação do nosso processo de consultoria, que está presente nesse modelo adaptado a essa nova realidade. No conjunto de treinamentos não poderia ser diferente. O Infact é o nosso pacote de treinamentos. Treinamentos associados aos pilares, às ferramentas diversas que o TPM e outros modelos de excelência operacional nos oferecem, e também os cursos de facilitadores e de formação de gestores em excelência operacional. Então, esses cursos também foram moldados a esta nova realidade e tem sido oferecido a partir de junho, mais ou menos, do ano passado, e a receptividade, as avaliações que nós tivemos do mercado foram sensacionais, o que mostra que nós conseguimos fazer uma adequação extremamente adequada, né? Uma adequação adequada, um reforço na prática. Vocês viram agora há pouco o Fact Quick Trail, que é uma trilha rápida, como o próprio nome sugere, né? Que a gente percebeu que nessas interações que nós tivemos ao longo desse ano, muitas coisas que nós tínhamos vivido no passado terminaram ficando bastante evidentes e principalmente centrada na linha de gestão, né, no modelo da conexão do estratégico, do tático e do operacional. Criamos esse novo produto que faz uma leitura de como buscar uma integração rápida dos níveis de liderança para que, como consequência desse forte processo de comunicação e condução metodológica, esses resultados que as estratégias de negócio apresentam sejam alcançados e sustentados ao longo do tempo. É disso que fala esse novo produto Fact Quick Trail. Espero que vocês nos consultem depois para uma conversa. Estamos à disposição para fazer isso. Esse ano é um ano especial.
né? É um ano que os profissionais do TPM, como nós, sentimos muito orgulho. São 50 anos de comemoração da implementação da metodologia TPM no mundo. E a FACT, como fiel seguidora dos princípios originais adaptados a essas novas realidades que vivemos, dedica essa edição da Semana FACT de Excelência Operacional à comemoração dos 50 anos da metodologia TPM no mundo. É com muito orgulho que a gente oferece esse reconhecimento, fazemos essa reverência a um modelo que todos nós nos apaixonamos e criamos um logo, né, em homenagem a estes 50 anos, com a marca FACT presente, para que esse logo acompanhe todos os nossos produtos ao longo do ano de 2021, como um reconhecimento ao método, né, e dos seus 50 anos. Então, estamos aqui reverenciando os 50 anos da metodologia e, ao mesmo tempo, também oferecendo essa semana ao nosso mestre, ao professor Jasu Imai, com muito respeito, muita gratidão ao seu legado. Seguimos levando sua mensagem aos 4 cantos do mundo. A FACT atua no mercado da América Latina, com algumas inserções no mercado europeu também. Se Deus quiser, quando essa pandemia passar e as coisas entrarem nessa nova normalidade, que não sabemos qual é, a gente retorne com os nossos projetos de expansão também para o mercado europeu. Mas insisto que essa é uma dedicação muito especial aos 50 anos da metodologia. Beleza? Para isso, a gente convocou uma seleção de craques. Né? A Olimpíada está aí, né, na porta da gente. Sexta-feira elas começam oficialmente. Né? E nós convocamos uma nossa seleção para oferecer a vocês ao longo dessa semana, em conjunto com a equipe FACT, né, conteúdo rico para poder trazer muitas reflexões para vocês. O tema que nós vamos conversar agora tem uma relação muito forte com tudo isso, e se nós percebermos na própria seleção, essa diversidade está muito bem representada pelos gêneros aqui colocados, e isso é um traço que a gente gostaria de oferecer a vocês nesse bate-papo maravilhoso sobre inclusão e produtividade, criação de valor e mecanismos de inclusão na indústria. Para conduzir essa conversa com a nossa convidada, eu gostaria de convidar, de chamar aqui para assumir as rédeas desse bate-papo, minha sócia querida, amiga Lívia Ulian. Por favor, Lívia, a partir de agora, minha querida, é com você, conduza da melhor forma como lhe é peculiar. Um Opa, abraço, boa sorte. obrigada, Canário, obrigada pela apresentação. Vamos lá. Bom, dentro de tudo isso, vocês ouviram o Canário, vocês ouviram que nós vamos conversar com uma pessoa a respeito de diversidade e inclusão. Quem é essa pessoa? Eu conheci Flávia Portinoves há muito tempo atrás, quando a Flávia ela não deixou de ser, mas ela era e trabalhava como instrutora de TPM. Nós passamos poucas e boas juntos. Trabalhamos bastante e um dia a Flávia mudou a maneira de trabalhar, o local de trabalho. Ela passou a trabalhar com capacitação acessível para pessoas com deficiência intelectual. Ela criou uma metodologia e essa metodologia acabou sendo usada em várias cidades, tanto do Brasil quanto da Europa e da América Central. Além disso, a Flávia coordenou um programa de diversidade e inclusão em uma empresa que recebeu o reconhecimento do Prêmio de Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência. Esse prêmio é dado pela Secretaria aqui do Estado de São Paulo. Ela é sócia na empresa Udiversidade Corporativa. E desde janeiro desse ano, é assessora especial na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro. Flávia, me conta, eu sei que a gente só consegue conversar às 5 horas da manhã.
uma característica nossa, mas fala um pouco de você, por favor. Gente, com vocês, Flávia Cortinoves. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Que prazer, que honra. É tão engraçado, né? Ouvir uma grande amiga, né? A gente se conhece há mais de 20 anos, então, para mim é uma honra estar nesse palco, nesse espaço, com pessoas que são tão queridas, né? De um tema que eu sou apaixonada, sou instrutora TPM também, número 922, me lembro até hoje, 98. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer a minha autodescrição, porque é assim que a gente começa, né, qualquer evento, para que, caso tenha pessoas que não enxergam, possam entender com quem sou eu. Bom, eu sou uma mulher branca, de 48 anos, tenho cabelos lisos, negros, na altura do pescoço. Eu estou usando um óculos redondo, preto, com fundo rosa. Atrás de mim tem uma parede inteirinha branca. Estou vestindo uma camiseta preta, com zíper, e um casaco da cor vinho. Então, é um prazer muito grande estar aqui. E falando um pouquinho, né, dessa minha história toda com o TPM, eu trabalhei 23 anos na área de melhoria de processo, na área de desenvolvimento de pessoas, na área de formação de equipes, de alta performance, com capacitações, com treinamento, mas em 2011 um pouquinho disso tudo modificou. Nasceu meu segundo filho, ele nasceu com síndrome de Down, e isso me fez refletir muito sobre quem seria o Rafael na vida adulta. Né? Todos nós somos 2/3 das nossas vidas pessoas adultas e 1/3 crianças. E aí a minha preocupação maior foi pensar, gente, será que o meu filho vai ter oportunidade de sonhar, de realizar coisas, de ser um profissional e de fazer tudo aquilo que ele quiser fazer, do jeito que ele quiser fazer? Ou o olhar para ele vai ser um olhar café com leite, um olhar infantilizado? E isso realmente me trouxe uma urgência muito grande em poder olhar para aquilo que existia disponível no mercado em termos de capacitação. E aí eu comecei a ouvir das indústrias, das empresas, porque eu ainda continuava trabalhando nessa área, de que não tinha pessoas capacitadas no mercado de trabalho, que era muito difícil trabalhar com pessoas com deficiência, que isso era assim, algo dificilíssimo. E aí eu pensei o seguinte, gente, tem alguma coisa errada nessa história toda, porque as pessoas com deficiência, ou qualquer outro tipo de pessoas, na verdade, elas têm que ter as suas características respeitadas, né, e trabalhadas para que elas possam ser o que elas quiserem ser, no auge, né, usando assim, toda a sua potencialidade. Então, foi aí que surgiu essa história, né, utilizando, né, a gente está falando aqui com uma galera que trabalha com metodologia, e eu também sou uma mulher de metodologia. Então, junto com outras pessoas, a gente criou essa metodologia numa empresa que eu trabalhava como consultora de TPM. Eu também me engajei, então, na área de responsabilidade social para formar essa metodologia. E aí foi muito importante porque ela provou, não só para mim, mas para tantas empresas que utilizaram essa metodologia depois, de que as pessoas com deficiência, elas precisam ter uma capacitação adequada, né, e equitativa para que elas possam poder se desenvolver todo esse potencial que existe dentro delas. Então, foi aí que aconteceu. Mas eu também percebi, viu, Lívia, que não adianta só você trabalhar num lado, não numa ponta. A gente também tem que trabalhar na outra ponta, porque se a gente tiver pessoas super capacitadas, com um desejo de trabalhar, com muito potencial, mas o outro lado, que são as organizações, que somos nós, enquanto pessoas que estamos dentro dessa organização, a gente não conseguir enxergar esse potencial, a gente não tem match, como diria a galera dos milênios hoje em dia. Então, para que isso aconteça, a gente tem que trabalhar essas duas pontas. E aí foi isso que eu comecei a fazer depois, né, deixando cada vez mais, né, o TPM, mas indo sempre na área de metodologia para alcançar
o máximo potencial tanto da empresa como das pessoas, porém trabalhando essa questão toda de promoção da diversidade e inclusão nas organizações. Então, vamos lá, para a gente começar tendo um match, todo mundo falando a mesma língua, conceitua para nós, Flávia, diversidade e inclusão. Ai, boa. Porque todo mundo fala diversidade e inclusão como se fosse a mesma coisa, né, Lívia? Eu trabalho com diversidade e inclusão, trabalho com diversidade e inclusão. E no final das contas, gente, o correto seria a gente dizer que a gente trabalha com inclusão. Porque a diversidade, gente, a gente não tem que fazer nada. Ela existe e ponto. Por exemplo, nesse quadro que nós estamos aqui com 17 pessoas. Pessoal, 17 pessoas, a gente tem muita diversidade, porque 2 ou mais pessoas a gente já tem diversidade. E a diversidade, ela é mais conhecida aí como diversidade de gênero, ou diversidade de geração, ou de orientação sexual, ou de presença ou não de deficiência, raça, etnia. Mas essas formas, na verdade, elas foram criadas pelas organizações para que elas pudessem organizar as suas ações e poder, de uma certa forma, medir. Porque, gente, nós não somos uma única coisa só, né? Eu não sou somente uma mulher. Eu sou uma mulher, eu tenho 48 anos, eu sou da geração X, eu nasci em 72, eu sou casada, eu sou mãe, enfim, eu tenho uma infinidade de diferenças e muitas outras que nem são aparentes. Mas elas são importantes, essas divisões, e elas existem somente para que as empresas possam direcionar melhor as ações. Agora, inclusão é outra coisa completamente diferente, porque a diversidade é isso, gente. Ela está aí, está posta, né? Nós somos 7,5 bilhões de pessoas diversas. Simplesmente assim. Agora, a inclusão já é uma outra coisa. Flávia, então é muito simples, basta a gente contratar um monte de gente, a gente vai no mercado, contrata muitos LGBTI+, contrata outras pessoas com deficiência, contrata mulheres, contrata gente jovem, gente mais velha, coloca todo mundo dentro da organização e tá ok. Não é bem assim, porque a gente tem que olhar se efetivamente a gente está fazendo a inclusão dessas diversidades. E aí é uma outra coisa, Lívia. Para a diversidade acontecer, a gente não tem que fazer nada. Para a inclusão acontecer, a gente precisa sim. Porque senão a gente contrata todo mundo lá, e aí, depois de algum tempo, a gente vai verificar que essas pessoas que não faziam parte das organizações, elas não têm promoção, elas não estão relacionadas a nenhum cargo de gestão, elas não estão se desenvolvendo, elas não estão felizes, ou seja, elas estão lá se sentindo um peixe fora d'água. E aí, nesse caso, é exatamente o ponto onde a gente trabalha hoje, que é trabalhar esse desenvolvimento de uma cultura inclusiva, o desenvolvimento de uma cultura organizacional que promova, entendeu? Que incentive a diversidade nas equipes. E aí é uma coisa completamente diferente, porque se a gente for pegar os dados das 500 maiores empresas do Brasil, de 2020, eu acho que foi a última, 2020 não, 2018, acho que foi a última vez que a gente teve esse levantamento. A gente vai descobrir, Lívia, que mais de 50% dos cargos de entrada são de mulheres e pessoas negras. Então, sim, naturalmente, se entram mais mulheres e negros, naturalmente, eu teria mais mulheres e negros em todos os níveis hierárquicos, certo? Não, errado. Porque, infelizmente, a partir do nível de supervisão, eu começo a inverter. E aí as mulheres e os negros, que eram a maioria, não sobem. E eu tenho uma prevalência maior de homens brancos e héteros que estão ocupando aí os cargos mais altos. Então, nesse caso, a gente pode dizer que as 500 maiores empresas do Brasil são empresas diversas, porém não inclusivas. Né? Então, esse é uma coisa que muda completamente. Então, toda vez que a gente fala, minha empresa investe muito em diversidade. Gente, as empresas têm que investir muito em processos inclusivos.
tem que investir muito para dar a mesma oportunidade, tem que investir muito em ações afirmativas que promovam ou que reduzam ou até eliminem os gaps que a gente tem de cenários que não são iguais, né? Nem todas as pessoas do Brasil, podemos dizer assim, têm o mesmo ponto de partida de educação, de nível social, de oportunidades. Então, se eu não tenho o mesmo ponto de partida, eu não posso ter, né, as mesmas exigências daqui para frente, porque senão eu não estou dando as mesmas oportunidades para todas as pessoas. Então, isso é muito importante a gente pensar sempre. A diversidade está posta, a inclusão, a gente precisa fazer algo, né, e pensarmos em ações para eliminar as barreiras ou eliminar qualquer coisa que diferencie o ponto de partida de cada um. Perfeito. Eu vi uma pesquisa do Boston Consulting Group, que ele fala que 29% dos brasileiros, né, porque a pesquisa era bem direcionada para o Brasil, 29% dos brasileiros, eles discordam que as empresas estejam fazendo alguma coisa, estejam melhorando nesse sentido de inclusão, né? Em contrapartida, 37% dos funcionários dizem que as empresas já fazem até mais do que lhes pedem, né? Do que é necessário. Mas eu pensei assim, se a gente for olhar, esses 37% de pessoas que falou, os funcionários incluídos, que as empresas já fazem demais, eles não fazem parte desses grupos que não estão incluídos. Então, nós temos um grande número de pessoas que não se acreditam, não se entendem incluídas nas empresas. Você acredita, você acha, você vê as empresas dando um passo na direção da inclusão para apoiar todos esses grupos, para que todas as pessoas sejam incluídas? Aqui, assim, falo primeiro no Brasil. Talvez a situação dos outros países seja um pouco diferente, mas vamos tentar no Brasil. As empresas estão dando esse passo, Flávio? Uma ótima pergunta, porque eu gostaria de respondê-la fazendo uma retrospectiva para o mundo exatamente em março de 2020, quando o mundo parou, né? O dia que a Terra parou, março de 2020, eu me questionei e perguntei, falei, e agora? E agora? O que vai acontecer com esse movimento que já estava vindo de um momento muito mais acelerado, com muito mais relevância, saindo das grandes corporações, né? Então, eu diria que até o início da pandemia, a gente tinha um movimento muito forte de trabalhar, né, a inclusão da diversidade, tanto que muitas empresas até invertem o B com I, a inclusão da diversidade, mas muito forte. Hoje é muito difícil uma multinacional não ter esse discurso. Mas, a partir de 2020, esse discurso deixou de ser um discurso das grandes empresas e ganhou as pequenas e médias empresas, porque elas tiveram que trabalhar e lidar com temas de altíssima complexidade, com temas simplesmente de soluções nada simples. E aí, Lívia, trabalhar com nichos de pessoas que elas não faziam ideia que existiam, entendeu? Trabalhar, por exemplo, com entregas para idosos, ou trabalhar para pessoas com deficiência, ou trabalhar com grupos de pessoas LGBT, que eles não tinham ideia de como trabalhar, porque as pessoas começaram a olhar com quem elas se relacionavam, se a empresa efetivamente entendia quais eram os interesses dela. E aí, gente, como é que uma empresa pode solucionar problemas complexos, de altíssima dificuldade, entendeu? Trabalhando com pessoas que são todas muito parecidas entre elas. Vou dar um exemplo, Lívia. Imagina aqui, cara, que a gente montou uma equipe, nós e mais as 18 pessoas que estão aqui, as 17 pessoas que estão aqui, a gente montou uma equipe, todos nós, Lívia, somos da mesma classe social, somos da classe média de São Paulo,
Vivemos ali na Zona Oeste, Zona Norte, entendeu? Ninguém da Zona Leste. Todo mundo mais ou menos estudou em escola particular, sem ser top de linha, mas também não foi pública. Todo mundo com o mesmo tipo de conhecimento. E aí, a gente tem uma demanda muito grande de um nicho de mercado, que é a galera negra que trabalha, que mora em comunidades e que é da escola pública. E a gente, nós todos aqui, temos que trabalhar para desenvolver uma solução para esse nicho. Que conhecimento a gente tem para trabalhar fortemente com essa galera? Para essa galera. A gente não sabe nada da vida deles. E na área de diversidade, a gente diz que quando a gente tem 4 pessoas iguais trabalhando numa mesma área, tem 3 sobrando. Então, por isso que é importante a diversidade, porque senão, assim, eu dou uma ideia, é assim, pessoal, gente, eu acho que a gente deve fazer isso. O que você acha? Ah, eu acho que a gente deve fazer isso. E acabou as ideias. Sabe por quê? Porque eu e a Lívia, a gente vem do mesmo histórico de vida, das mesmas experiências, das mesmas vivências. A gente nunca viveu numa comunidade, a gente não sabe o que é viver numa comunidade, a gente ouve o que é viver. Eu vou contar uma história de uma, não sei se alguém aqui lembrar dessa história, pode colocar no chat, que vai ilustrar um pouco o que eu estou dizendo. Acho que foi em 2017, uma empresa de papel higiênico criou um papel higiênico preto. Vocês lembram disso? Quem lembrar, coloca no chat. Chamava um papel higiênico preto, porque era para ficar mais destacado. Tinha toda uma filosofia sobre esse papel. E eles usaram como hashtag de propaganda Black is Beautiful. Gente, Black is Beautiful é o lema utilizado na década de 60, certo? Para reduzir o preconceito contra os negros. Gente, simplesmente foi uma semana que as redes sociais todas pararam para criticar esse processo. E aí, gente, não teve dúvida, isso começou na segunda-feira, na sexta-feira, a empresa já tinha recolhido todos os papéis higiênicos pretos, talvez por isso que poucas pessoas tiveram oportunidade, porque foi uma semana, 5 dias durou. Você imagina que essa empresa gastou uma grana para desenvolver campanha, desenvolver conceito, desenvolver embalagem, produção, desenvolver um monte de coisa para jogar no lixo. E aí foi se pesquisar. Sabe quantas pessoas negras, Lívia, tinha nessa equipe? Nenhuma. Nenhuma. Claro. E aí, gente, quando a gente pergunta assim, como que diversidade e inclusão está relacionada com produtividade? Gente, está só 100% relacionada. Então, eu voltei falando de março de 2020. E aí, as empresas perceberam o impacto e a importância de ter pessoas que representam efetivamente os seus clientes. Porque é o seguinte, todos nós, de uma maneira ou de outra, acabamos nos relacionando de uma forma diferente com as empresas. Assim, a gente quis ser melhor atendido, a gente teve tempo de prestar atenção se realmente estavam me atendendo da maneira como eu gostaria, teve tempo de procurar uma outra empresa, teve tempo, enfim, de mudar conceitos, né? Tanto que as pesquisas do Google, nesse período de pandemia, é muito interessante, porque as pessoas começaram a aumentar o nível de pesquisa para saber quais empresas trabalham com diversidade, quais empresas têm área de responsabilidade social, qual empresa trabalha com produtos que estão livres de testes em animais, e que as pessoas pesquisaram mais, quiseram saber mais sobre isso. E uma delas era saber o seguinte, cara, eu não quero comprar de uma empresa que só faz propaganda de pessoas com deficiência lá fora, né? Eu quero saber se aquela empresa que está fazendo essa propaganda efetivamente contrata pessoas com deficiência. Então, as pessoas entraram num nível de conhecimento das empresas gigantesco. E isso acelerou muito a discussão ao longo de 2020 de trazer esse tema para empresas, por exemplo, que estavam distantes, de uma certa maneira, dessa discussão, achando que aquilo não tinha muito a ver com a sua cultura, com o seu jeito de ser, e foram atropeladas, elas foram literalmente atropeladas. Isso não estou falando mais de grandes empresas, porque as grandes empresas, as multinacionais, já têm esse discurso há muito tempo, certo? Já vem isso do corporativo, estou falando de pequenas e médias empresas brasileiras, grandes empresas brasileiras.
porque essa discussão se acelerou muito, e a gente está vivendo hoje uma grande aceleração. Então, assim, a pandemia, Então, ela pandemia... acelerou, né, muitos futuros, ela mostrou muitas possibilidades, ela mostrou muitas desigualdades, mas ela colocou em pratos limpos, né, simplesmente situações que estavam antes dentro do armário fechadinho. Ela colocou na mesa e falou, vamos discutir isso. Apareceu. Ela descortinou uma situação que... Tirou, né? Tirou. Agora, tem uma coisa, Lívia, eu sou de falar muito, porque, assim, esse tema realmente... Sim, eu sou apaixonada por esse tema, então... Tá certo. Mas muito, a gente fica falando, mas por que diversidade? Por que diversidade, né? E aí, assim, eu nem vou trazer isso, porque, gente, tem pesquisas e mais pesquisas, entendeu? A partir de 2010, 2011, é muita pesquisa de grandes consultorias internacionais, nacionais, que demonstram o quanto efetivamente trabalhar com diversidade traz resultado. E aí, né, logicamente que a gente pode falar que as empresas ficam mais inovadoras, a discussão melhora, tudo isso é verdade, mas no fundo, Liliana, sabe por que as empresas realmente estão olhando para a diversidade, com diversidade e inclusão de uma maneira diferente? Porque realmente as pessoas que trabalham numa organização, que elas podem ser quem elas são, certo? Se exprimir, elas têm segurança psicológica para poder expor as suas ideias, expor seus sentimentos, discutir, apresentar ideias, discordar. Gente, as pessoas são muito mais felizes quando a gente não tem que usar máscara. Você consegue imaginar, Lívia, colocar uma máscara todos os dias e fingir ser quem você não é? Gente, assim, naturalmente o nosso nível de produtividade vai para o espaço, porque eu não posso ser o que eu não sou, certo? Eu posso fingir ser num curto período de tempo. Pouco. Mais do que isso, eu realmente vou estar tão preocupada com a máscara que eu estou vestindo e não vou deixar de ser tão produtiva. Então, esse é o verdadeiro motivo. As empresas que efetivamente trabalham com diversidade, as pessoas são muito mais felizes. Tem uma pesquisa, quem não conhece, vale muito a pena, e eu vou mandar essa para a Lívia, porque fala da gente, fala da nossa América do Sul. Aliás, da América Latina, porque tem Panamá também. Mas é uma pesquisa que a McKinsey fez somente com empresas, porque normalmente ela faz com empresas do mundo inteiro, e a maioria é Estados Unidos e Europa, Ásia. É diferente. E assim, uma ou duas aqui da América Latina. Essa não. Essa foi feita em 2020, lançada em julho de 2020, então plena pandemia, mas com empresas de Brasil, Chile, Argentina e Panamá. Tem mais um país que eu esqueci qual era, não sei se é Equador ou Peru, mas enfim, está valendo. Mas é com a nossa galera aqui. E é impressionante os resultados que ela teve, e ela chega exatamente a essa conclusão. Gente, as pessoas que trabalham, nós, brasileiros, argentinos, chilenos, que trabalhamos em empresas que se preocupam com diversidade e inclusão, são 63% mais felizes do que as pessoas que trabalham em empresas que não têm diversidade e inclusão na sua pauta estratégica. Então, as pessoas são mais felizes, elas produzem mais naturalmente. Naturalmente, a empresa financeiramente vai ficar mais feliz. Mais feliz e vai ganhar mais. Tem uma pesquisa também agora com o Brasil, olha só, eu sou pessoa das pesquisas. Tem uma pesquisa feita aqui no Brasil, com 170 empresas, que demonstra exatamente isso que você diz, Lívia. Ela constatou, ela analisou o balanço durante 5 anos, foi a Vei Group que fez essa pesquisa, de empresas brasileiras, e ela constatou que, efetivamente, aonde os funcionários eram mais felizes, mais motivados, a empresa tinha um crescimento da receita líquida 4,5 vezes maior que as demais. Então, assim, resultado e felicidade tá ali, ocasionada, tá ali. Totalmente interligada. Perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta. As ações que as pessoas implementam para trabalhar com diversidade e inclusão, qual seria, Flávia, o primeiro passo? Se qualquer um dos nossos colegas aqui hoje quiser começar a... Não sei se as empresas já trabalham com isso, ou se não trabalham, se estão
trabalhando. Mas vamos lá, qual seria o primeiro passo? Se eu fosse indicar para o amigo aqui, como que eu começo a trabalhar com inclusão? Eu preciso Essa é uma falar pergunta disso primeiro? muito boa. Porque o que a gente vê muito, né, infelizmente, é que assim, as empresas percebem que para trabalhar no aumento da representatividade, elas precisam fazer ações afirmativas. E elas começam, então, normalmente pela média gerência, elas formam um grupo, que às vezes elas chamam de comitê, às vezes elas chamam de grupo de afinidade, comitê de diversidade e inclusão, elas montam esse grupo e começam a pensar em ações. E aí isso funciona, Lívia, funciona no primeiro ano, no segundo ano, que nada mais são do que ações de trabalhar no recrutamento e seleção. Vou dar um exemplo, tá? De ações afirmativas que as empresas normalmente fazem. Por favor. O trio final do recrutamento e seleção, pelo menos uma pessoa tem que ser de algum grupo minorizado. Ok. Mulher, ou pessoas com deficiência, ou negro. Para fazer uma promoção na área, pelo menos uma pessoa por ano tem que ser de algum grupo minorizado. Começam a fazer uma série de ações, só que desconectadas com a estratégia da empresa. E aí, essas ações, elas funcionam um ano e meio. Depois disso, falta a conexão com a liderança, com a altíssima liderança. E aí começa a ficar um programa desconectado da empresa. Fora, aí, é um braço. E é exatamente isso que não pode. Então, assim, o ideal para começar, primeiro, engajar a alta liderança, traz a alta liderança para ser porta-voz, para ser o sponsor disso tudo. E antes de pensar em ação afirmativa, pense em como é que você vai conectar, por exemplo, metas, indicadores, objetivos dentro da estratégia da organização. Porque uma vez que você tem conectado, a própria alta liderança vai te fazer solicitações para saber como é que está o programa, o que está precisando, quais são os pontos que estão falhos, quais são os pontos que estão fortes, que precisam ser reforçados. Então, essa que a gente chama hoje de governança, para mim, hoje, é o ponto de partida. Começa a estruturar como é que vai ser a governança e como é que vai ser a estrutura da organização. Eu gosto muito de começar sempre, de sugerir sempre, de começar com um grande panorama, que a gente pode chamar de censo do público interno, mas não somente para descobrir demográfico, né, demografia, não é isso, mas sim para entender efetivamente a cultura dessa organização. Então, fazer perguntas que a gente consiga identificar sobre as microviolências, entendeu? Sobre as oportunidades, sobre os processos, como é que é a percepção das pessoas. E com isso, você traça um panorama da organização de tal maneira que você consegue traçar metas, acordar com a alta liderança, conectar com a estratégia, e aí sim, a gente começar a pensar em ações para alcançar aqueles indicadores. Aí eu diria o seguinte, comecem pensando sempre em como vai ser a governança desse modelo de gestão, porque senão se torna um programa. Como todo programa, ele pode dar certo e pode dar errado. Então, assim, não levem, assim, eu não tenho um programa de diversidade, a minha empresa trabalha a cultura relacionada à diversidade e inclusão. Essa eu acho que é uma grande diferença. Perfeito. Mais uma coisa, assim, o Canário, assim nós fazemos isso com o TPM, né? E vamos, mas continuando. Quais seriam, então, existe algum limite para a inclusão, Flávio? Algum limite, você quer dizer que tipo de que você tem pessoas que não poderiam... Existe um limite de inclusão? Não. Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas olha só, todas as pessoas, né, a gente tem que partir sempre do pressuposto que a empregabilidade, né, a presunção da empregabilidade é para todas as pessoas.
né? Porque os limites somos nós é que enxergamos. Aliás, Pergunta esses foi essa são os mesmo. grandes desafios nossos. Pessoal, vocês estão com a câmera fechada, eu não consigo enxergar vocês aqui. Mas, se vocês tiverem mais de 35 anos, provavelmente, vocês, assim como eu, e como a Lívia, o Canário, que tem um pouquinho mais de 35 anos, pouquinho só. O Silvio também, né, Silvio? Só um pouquinho também. A gente não teve oportunidade de estudar com pessoas com deficiência. E esse é o grande motivo da gente ter tanta dificuldade de enxergar potencial nas pessoas com deficiência. Porque e isso tem muito a ver, né, com aquilo que a neurociência chama de viés inconsciente. Porque, por sorte, o nosso cérebro arquiva uma série de informações e depois ele responde de uma forma automática. Isso é muito bom, né? Imagina se eu tivesse que pensar toda hora para escovar os dentes, para arrumar o cabelo, para tomar banho. Então, ele não pensa mais nada disso, ele age no automático, porque ele já arquivou isso como sendo ok. Aquilo que ele não vivenciou, ele coloca um alerta. E esse é o grande problema, Lívia, porque como a gente não conviveu, e esse foi o meu caso, eu comecei a ter contato com pessoas com deficiência depois que meu filho nasceu, e até aí eu nunca tinha tido oportunidade, porque eu não estudei, eu não morei perto de ninguém com deficiência, eu não tive nenhum primo com deficiência. Então, nesse caso, as pessoas com deficiência, elas estavam atrás dos muros das APAES, das instituições. Elas não conviviam na mesma sociedade que eu vivi. E isso tudo começou a mudar a partir de 2008, com o fim das escolas especializadas e com a inclusão, né, das pessoas com deficiências nas escolas. Isso foi maravilhoso, porque as crianças que têm oportunidade hoje em dia, e hoje a grande maioria tem essa oportunidade, elas não vão ter mais tantos pré-julgamentos como nós temos, porque elas vão ter convivido desde pequenininho com pessoas com deficiência, vão aprender a desenvolver de uma forma criativa brincadeiras para incluir as pessoas com deficiência, entendeu? Seja lá com cadeira de rodas, seja lá as pessoas que são surdas, as pessoas que estão cegas, elas vão desenvolver mecanismos que nós não tivemos a oportunidade. Então, assim, hoje, quando eu falo assim, na escola do meu filho não tem nenhuma pessoa com deficiência, eu penso, né, porque é uma pena, porque a criança que tem essa vivência, ela vai sendo estimulada de uma maneira que não tem outra maneira de ser estimulada a não ser vivendo e convivendo. Então, a escola regular tem um papel primordial nisso tudo. Mas se nós não tivermos essa oportunidade, como eu não tive, né, e talvez muitos de vocês também não tiveram, não tem problema. A gente vai... O mais importante é saber que a gente tem esse olhar, que muitas vezes pode estar carregado de julgamentos, pode estar carregado de pré-conceitos, mas que eu, sabendo disso, eu posso me conscientizar e tentar olhar para aquela pessoa tirando a deficiência dela da frente, né? Porque tem algumas deficiências que elas são... é como se fosse um carimbo. E tem outras que são aquelas que a gente chama de não visíveis, e aí as pessoas ficam naquela, mas será que tem? Será que não tem? Não sei. Deixe de ver a deficiência para lá e vamos focar na potencialidade, na experiência, na qualificação, naquilo que ela deseja, naquilo que ela se especializou. Então, a gente não consegue, eu acho que esse é o grande limite que tem as organizações. Todas as vezes que a gente vai entrevistar uma pessoa com deficiência, naturalmente a gente vai pensar, ai, meu Deus do céu, vai ser auxiliar de alguma coisa, vai ser auxiliar de produção, auxiliar, e de repente a gente pode estar diante de uma pessoa que tem graduação, pós-graduação, algumas vezes pessoas que viajaram, mas assim, mesmo assim a gente acaba não perguntando, e eu sei disso porque muitas pessoas acabam comentando isso comigo, cara, eu fui lá para conversar, simplesmente ele não perguntou nada, a pessoa não perguntou nada para mim sobre as minhas experiências e me ofereceu um cargo que não tinha nada a ver comigo, tipo auxiliar de produção. Não estou desmerecendo, mas era uma pessoa que tinha uma pós-graduação em administração financeira, entende? Então, assim, o caminho, quer dizer, e aí eu não perguntei para ela, porque eu não achei que, por ter deficiência, ela poderia ter uma pós em administração financeira. Eu acho que esse é o maior limite nosso, tá, gente? Das organizações e nosso, porque as organizações são feitas por pessoas.
Então, acho que esse é um grande atenção que a gente tem que ter todas as vezes que a gente vai entrevistar qualquer pessoa, né? Não é só porque ela tem deficiência ou porque ela é de qualquer outro grupo, né, minorizado. E eu falo minorizado, gente, porque tem muitos grupos que não são minoritários, tá? Assim, se a gente fala das pessoas negras, a gente está falando de grupo que é a grande maioria, tá? A gente fala das mulheres, também são a maioria, mais de 50%. Né, o grupo de pessoas com deficiência, a gente tem 6,7% da população, LGBT são 10% da população brasileira, então, assim, é muita gente, tá? A gente está falando de milhões de pessoas. E aí a gente tem que olhar para essas pessoas buscando nelas o potencial. E a gente ter consciência quando a gente não está fazendo isso. Ou seja, quando eu coloco a orientação sexual, coloco a deficiência, coloco o gênero, né? 30 anos, não tem filho, vai engravidar. Então, assim, toda vez que a gente tem esse pensamento, a gente tem que automaticamente falar, opa, olha o meu viés inconsciente entrando aí na jogada. Então, é isso. Não, mas era esse limite mesmo que eu me referia, porque eu sempre pensei que os limites estão nos nossos olhos, né? O limite é meu. O limite não é do outro. E eu acho que se nós começarmos a olhar todas as pessoas assim, você olha as pessoas com maior realidade. Então, não deixa o seu limite entrar na frente e, com isso, você pode perder a maior oportunidade da sua vida. Não, perfeito. Era justamente esse o limite que eu estava perguntando mesmo, Flávia. Muito obrigada. Perfeito, Lídia. E essa sua fala diz tudo, né? Porque, assim, se você coloca todo mundo igualzinho, mesmo que seja no chão de fábrica, ninguém ali é diferente, todo mundo igualzinho. Mesma faculdade, ou mesmo curso técnico, todo mundo igual. Gente, com toda certeza, a gente está desperdiçando uma grande oportunidade de melhorar, de aumentar a discussão, de trazer novas ideias, muito mais inovadoras, porque todo mundo com o mesmo ponto de vista, o mesmo ponto de partida, não gera discussão, entendeu? Então, quando você tem, por exemplo, pessoas com deficiência, ou pessoas com deficiência física, ou pessoas com deficiência sensorial, gente, a sensibilidade que elas têm de coisas que quem tem todos os sentidos não tem é gigante. Então, a gente ganha muito com essa oportunidade, com esse olhar, mas é muito desafiador, e tem pessoas, mas as pessoas com deficiência não querem trabalhar. Eu ouço muito isso também, tá, Lívia? Gente, não é que elas não querem trabalhar. Muitas vezes, eu vou fazer vou trabalhar, né, contratada dessas empresas, e aí eu descubro que essas pessoas com deficiência que dizem, né, os gestores dizem, elas não querem trabalhar, elas estão folgadas, o gestor nunca chama essa pessoa para reunião, ou seja, desconsidera. O gestor nunca deu uma promoção sequer para essa pessoa, nunca lhe deu voz. Gente, qual é o nível de motivação dessa pessoa? Aí, quem é difícil? As pessoas com deficiência ou a organização que não inclui efetivamente essa pessoa? Porque, vocês lembram, diversidade é diferente de inclusão. E aí não inclui, essa pessoa está fora do processo. E aí, realmente, fica mais difícil, né, Lívia? Não, fica muito complicado mesmo. E é justamente isso. Eu vi uma frase da Flávia Cortinoves, que você não tem só que chamar para o baile, para a festa, você tem que tirar para dançar. Da Fernanda Myers. Ela é a VP. Eu vi nas coisas da Flávia, então vamos acreditar a pessoa corretamente, o nome dela, por favor. Essa frase é boa demais, maravilhosa, mas não é minha. É da Fernanda Myers, ela é VP da Netflix, e eu acho que ela mudou de empresa agora recentemente, não me lembro, mas ela diz isso, né, que diversidade é chamar para dançar, inclusão é tirar para dançar. Diversidade é chamar para o baile, inclusão é chamar para dançar. É isso aí, gente. Só trazer para dentro da empresa e largar ali no cantinho, sem participar, sem interagir, sem conviver. Infelizmente, a gente tem algumas organizações que ainda estão nesse movimento. Nessa de chamar para dançar, é agora que eu vou pegar você.
como que você acha que todos os nossos, por exemplo, a nossa sopa de letrinhas, os nossos TPMs, WCMs, LINs, MEDs, o 5S, poderiam ter uma participação mais efetiva para ajudar bastante na inclusão? Ou é muito difícil? Gente, eu não acho nada difícil, assim, eu diria que todos nós que trabalhamos, né, com essas letrinhas todas, e no final das contas o objetivo é só um, né, como a gente pode estar trabalhando de uma forma de extrair o máximo de potencial de qualquer processo ou de qualquer situação, eliminando os desperdícios, reduzindo qualquer tipo de desperdício, eliminando, enfim, esse é o nosso objetivo principal. E aí, como é que a gente faz isso, por exemplo, estando dentro da organização? Pessoal, todas as vezes que a gente for montar uma equipe, né, para debater qualquer tipo de tema, se a gente efetivamente buscar uma diversidade nessa equipe, se a gente tiver que contratar alguém de fora para fazer parte dessa equipe, olha para a sua equipe atual e tenta identificar que tipo de perfil não está lá presente. E não necessariamente vai ser uma pessoa com deficiência, mas é uma equipe basicamente de homens. Que tal trabalhar com uma mulher? Né? Que tal trabalhar antes com essa equipe, mostrando para ele as possibilidades, as probabilidades dessa diversidade, dessa equipe ser muito melhor do que contratar mais um homem, contratar uma pessoa com deficiência. Agora, se essa pessoa já está lá dentro da organização, olha para a equipe que você está contratando, chama pessoas diferentes, cara, sua equipe vai ficar. Tem uma pesquisa da Korn Ferry que chama O Líder Inclusivo. É fantástica essa pesquisa que eles fizeram, e ele coloca num gráfico a produtividade de empresas homogêneas versus empresas heterogêneas, né? Equipes homogêneas versus equipes heterogêneas, desde que bem lideradas. Aí ele pega a produtividade da empresa, da equipe homogênea, ela é incrível, ela parte alta, mas ela fica estabilizada. A equipe heterogênea, ou seja, que tem mais diversidade, ela parte baixa, mas a hora que ela parte, ela dá um salto que é mais do que o dobro da equipe homogênea. Por quê, gente? Porque pessoas diferentes, elas vão precisar de mais tempo para conseguir engatar, engrenar, entendeu? Lubrificar as engrenagens, fazer com que tudo rode arrumadinho. Mas depois que arrumou isso aqui, gente, vai voar muito mais alto, né? Então, assim, procure essa diversidade nas equipes que vocês trabalham, ou como gestores, ou como líderes de empresas, de equipes, ou na área que vocês trabalham, busquem, porque essa vai fazer muita diferença, e vocês vão lembrar disso daqui a um tempo, porque lembrando que equipes heterogêneas demoram um pouquinho mais para dar resultado, mas os resultados são muito mais superiores que de equipes homogêneas. E firmes, né? Um resultado real. Isso, sem dúvida. Um resultado real. Muito mais criativo, muito mais Ele é representativo, né? Ele é real e representativo. Não, acho perfeito. O pessoal que está aqui bonitinho, aqui acompanhando a gente. Perguntas para a nossa amiga Flávia. Ela fala bem, ela é maravilhosa. Ela sabe o que está falando, conhece o mundo. Então, perguntas para a Flávia é importante. Viemos aqui hoje porque precisamos falar de diversidade e precisamos falar de inclusão. Tem uma pergunta aqui. Não, tá, gente? Vocês podem estar perguntando pelo chat. As lideranças, tem uma pergunta aqui de uma pessoa chamada Paulo Canário, não sei se você conhece. As lideranças são fundamentais em qualquer relação de produtividade e para harmonizar as relações interpessoais. Métodos ajudam muito no alcance dos resultados. Nesse contexto da inclusão, isso se reforça?
tem alguns outros aspectos relevantes? As lideranças são sempre fundamentais. Eu diria que assim como com o TPM, a gente sempre trabalha muito, né, em buscar esse sponsor, buscar efetivamente esse comprometimento que é diferente do envolvimento da alta liderança. Então, assim, são, sem dúvida nenhuma, fundamentais, porque no final das contas, gente, no frigir dos ovos, a gente acaba fazendo aquilo que o nosso gestor quer. Então, se eu tenho uma liderança que não é engajada, uma liderança que não acredita, uma liderança que faz piadinhas, uma liderança que diz uma coisa né, fala que faz uma coisa, no final das contas faz outra, isso ajuda muito a causar uma confusão enorme na galera, entendeu? E não ajuda em nada o caminhar desse processo. E, por outro lado, assim, sendo uma pessoa de método, eu sempre acho que metodologia ajuda a gente ter mais do que, não é uma questão de trilho, né, mas uma trilha a seguir, entendeu? Como executar, medir, verificar, replanejar, enfim, tudo isso ajuda muito para que as coisas não se percam. Eu tenho certeza que vocês estão sentindo que o mundo está caminhando em uma velocidade muito grande, né? A gente está assim, num ritmo de mensagens, de informações gigantescas. Então, se a gente não tiver método para organizar tudo isso, a chance da gente se perder é muito grande. O Pablo está me perguntando, o Pablo, né, está qual é o lendo? desafio que eu encontrei conduzindo projetos de inclusão. Pablo, essa é uma pergunta que eu adoro quando ela é feita, porque eu acho que os maiores desafios que eu encontrei, né, principalmente nas grandes organizações, é um problema que eu até comentei aqui no comecinho. A maioria das empresas acaba achando que elas conseguem fazer tudo sozinhas. E ao fazer tudo sozinhas, elas participam de uma série de seminários, de lives, de encontros, e elas acreditam que, com todos os exemplos de ações afirmativas que elas ouvem, elas conseguem fazer tudo sozinhas. E aí, muitas das vezes, quando depois de um ano e meio, que elas estão lá batendo a cabeça, começa a dar um monte de coisa errada, não tudo errado, mas as coisas começam a engasgar, entendeu? Aquela engrenagem começa a ficar meio ressecada, sem lubrificação, e aí vai bater em cima, o gestor não aprova, o outro não aprova, enfim, começa a dar aquele bololô, e aí, assim, para mim, esse é o grande desafio, simplesmente conseguir fazer com que a organização entenda que trabalhar diversidade e inclusão é diferente de fazer ação afirmativa. Ou seja, uma coisa é fazer um monte de ação afirmativa, outra coisa é eu pensar no desenvolvimento da cultura, né, criar mecanismos, por exemplo, efetivos de não discriminação. Isso significa que eu não posso ter nenhum gestor, nenhum diretor fazendo piadinha de gay, piadinha de mulher, entendeu? É totalmente diferente, entendeu? Então, assim, eu acho que esse, para mim, é o grande desafio que eu tenho ainda nas organizações, tá? Porque eu continuo conduzindo, né? Desde janeiro, eu também estou como assessora aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, mas o meu desafio ainda continua sendo maior esse, entender que ações afirmativas de modo geral, é diferente de trabalhar a cultura inclusiva. Obrigada, Flávia. Tem a Lilian Barbosa, ela é coordenadora do programa de TPM nas Indústrias Reunidas Raimundo da Fonte, né? Então, é forte e uma mulher de presença. Então, ela está lá. Na sua visão, o que fará as empresas realizarem, sim, esse processo de inclusão efetivo e com mais velocidade? Leis governamentais, experimentação, e ela ainda coloca experimentação, benchmarking, né? E mais empresas irão traduzindo isso para dentro de suas estratégias.
Cara, Vamos lá, é você está muito vendo. bom. Lilian, eu tenho uma impressão que eu te conheço pela sua foto aqui, tá? Não sei se a gente já se viu antes, mas você não me é estranha. Mas olha só, o que eu acredito mesmo, Lilian, que tem acontecido já, é que quem está, de fato, exercendo uma pressão muito grande nas organizações são os consumidores. Os consumidores hoje estão muito mais críticos, muito mais atentos, muito mais de olho nas organizações e cobrando ações mais efetivas. Então, isso sim, assim, eu não acho que a gente precise de mais leis. Assim, o Brasil tem um arcabouço de leis, que é de leis relacionadas à inclusão, que é, assim, se não a melhor, uma das melhores do mundo. Então, assim, o que eu acho que a gente menos precisa é de leis. A gente tem algumas leis de cotas, todas as leis de cotas que a gente tem, desde para entrar na universidade federal, como para concursos públicos ou para entrada nas empresas, né, de pessoas com deficiência, todas essas leis eu ainda acho que são necessárias e todas elas têm resultados positivos. Então, eu não acho que a gente precise ter mais leis. Então, eu não acho que precisa ter mais leis de cotas, mas a gente precisa, e eu vejo que como é que está sendo acelerado esse mercado, os consumidores estão se encarregando dessa aceleração. O que, né, há pouco tempo atrás, mas pouquíssimo tempo atrás mesmo, se não me engano, mês passado, uma importante marca de roupas europeia fez uma propaganda com uma pessoa com síndrome de Down vestindo uma das roupas, era uma criança. Gente, eles foram massacrados, entendeu? Massacrados por quê? Porque, efetivamente, eles não têm nenhuma pessoa com síndrome de Down trabalhando nas suas lojas, né? Isso a gente chama de diversity washing, né? Que é aquele termo, né, de gente que também usa, fala que é super sustentável, no final das contas não tem nada de sustentabilidade. Então, assim, a mesma coisa com diversidade. Então, assim, eu vejo a criticidade hoje dos consumidores com rede social, com acesso muito rápido ao relatório de sustentabilidade das empresas. Eles pesquisam rapidamente com as empresas e já derrubam qualquer ação que não seja de fato real. E você me perguntou mais uma outra coisa sobre benchmarking. Então, assim, o que eu vejo, Lilian, efetivamente, é que as organizações, eu comecei falando isso no comecinho, que eu vejo uma mudança muito grande desse tema sair das multinacionais, das grandes empresas, das grandes corporações, e chegando, por exemplo, nas startups. Eu tenho startups que já têm regras de diversidade, por exemplo, para atrair time. Então, assim, são coisas que são completamente distantes desse mundo corporativo grande que a gente, né, está mais acostumado, indo para o pequenininho. Então, assim, eu vejo que isso está sendo muito demandado e eu acho que, nesse ponto, a pandemia acelerou muito esse processo, tá? Muito mesmo. E que exemplos de grandes empresas que a gente tem hoje? Eu sei que é chovendo molhado, e assim, eu tenho até evitado de falar esse nome dessa empresa, mas assim, tem uma empresa que efetivamente, eu acho que é um grande orgulho nacional, que é a Natura. Enfim, a Natura tem uma cultura inclusiva, assim, fora do comum, e quanto mais a Natura investe em diversidade, quanto mais ela faz provocações no mercado, porque ela faz provocações sempre, ela faz provocações no mês do orgulho gay, que é em junho, está fazendo uma nova provocação agora, que é para o Dia dos Pais, ela faz provocação e ela se sustenta. E cada vez que ela faz uma provocação dessa no mercado, e ela pode fazer isso, porque tudo que ela diz para fora, ela efetivamente tem dentro de casa, um trabalho excepcional relacionado à diversidade, ela tem, lógico, que aquelas pessoas que odeiam, e simplesmente ela consegue receber, ficar mais atrativa no mercado internacional, né? Assim, uma empresa nacional que comprou uma grande empresa que é a Avon, né? Quem não conhecia a Avon, enfim, então a Avon coube dentro da Natura e muito da estratégia da Natura é efetivamente focado em diversidade. Outra empresa que tem um trabalho incrível, eu estou falando das grandes, tá, gente? A Schneider, quem quiser fazer benchmark sobre gênero,
A Schneider Electric é uma empresa simplesmente que tem assim um conceito, uma estrutura, uma governança tão forte relacionada a gênero, que ela simplesmente incentivou, né, e inspirou a grandes organizações a também seguirem esse mesmo capítulo. A Microsoft tem coisas muito interessantes, tem um trabalho relacionado às pessoas com deficiência muito forte, entendeu? Assim, o que eles têm desenvolvido de tecnologia assistiva para a inclusão digital de pessoas com deficiência, gente, a ponto de que as pessoas com deficiência, por exemplo, hoje conseguem ter acesso a praticamente todos os recursos que uma pessoa vidente tem. Vidente, que escuta. Então, assim, o que a Microsoft tem trabalhado fortemente, e para fazer esse desenvolvimento todo, não tem como desenvolver tudo isso sem ter pessoas com deficiência lá dentro. Então, os próprios desenvolvedores são pessoas com deficiência, então eles fazem um trabalho excepcional, excepcional. Então, outras empresas um pouco menor, por exemplo, assim, eu sou apaixonada pela cultura da Leroy. A Leroy foi uma empresa que se transformou nos últimos 5 anos, entendeu? Trouxe conceito para dentro da sua cultura e levou muita pancada, muita reclamação, assim, processos, enfim, conseguiu fazer uma belíssima e deliciosa limonada com tudo isso, cresceu, aprendeu, virou gente grande pra caramba, assim, hoje, o que a cultura da Leroy hoje é uma cultura, assim, que está atenta aos mínimos detalhes, não deixa escapar nada. Então, assim, é outra empresa também que eu admiro muito, relacionada a esse tema, que eu também super recomendo para fazer benchmarking. Enfim, tem outras empresas menores, nacionais, que acabaram de fazer IPO também, por acaso, depois de uma sequência de desenvolvimento de cultura, por exemplo. Eu estou falando dessas empresas, gente, porque eu conheço muito dessas empresas que eu estou falando por ter feito trabalhos lá dentro, tá? Então, eu não estou falando porque eu li no jornal. Eu estive lá e de algumas delas eu ainda estou. A própria Espaço Laser é uma empresa de depilação, né, na área do varejo, depilação a laser, nacional, acabou de fazer um IPO no início do ano, um sucesso enorme, e se jogaram nos últimos 2 anos fortemente para promover a diversidade internamente, fizeram um trabalho lindo, enfim, que está aí também. Mas vocês perguntaram sobre grandes empresas, então eu falei aí dessas grandes empresas que vocês podem fazer benchmark, porque cada uma delas tem algum pilar que elas são mais fortes, mas todas elas têm muita coisa boa para mostrar. Mais alguma coisa? Relativamente à monetização da imagem, e que se isso traz, né, além do papel social inclusivo, isso também traz uma monetização pela própria imagem da empresa no mercado, correto, Flávio? Corretíssimo. O Canário estava falando do Esporte Clube Bahia, que ele tem um núcleo de ações afirmativas que sustenta a fortes campanhas, né, inclusivas no futebol, e para ajudar ele, a gente também pode falar do Esporte Clube Corinthians. O que você acha, Flávia? Que tem todo o seu departamento fortíssimo feminino de inclusão, não é verdade? Só. Olha, vou até comentar isso, eu não sei se tem outros corintianos aqui. Pelo menos mas... eu, o seu Silvio e a Lucilara. O Corinthians, né? O Corinthians, além de ser o meu time do coração, o time do meu pai, de coração, de toda a minha família, ele... não sei se o Bahia foi pioneiro não, tá, Canário? Mas olha só, o Corinthians criou, há uns 2, 3 anos atrás, lindo de se ver quem for no YouTube, eles criaram o hino do Corinthians, que já é lindo e maravilhoso, em libras para os torcedores surdos, e colocaram no jogo, eles convidaram as pessoas surdas para ir, e colocarem pela primeira vez, eles conseguiram, né, as pessoas surdas que não ouvem, cantar o hino, porque os jogadores estavam cantando o hino em libras no telão. Maravilhoso, né? Enfim, muito inspirador, né? Assim, é um sentimento de pertencimento, né? Porque você imagina que as pessoas surdas, que são cerca de 10 milhões no Brasil, 70% delas, gente, não sabem português. Elas são estrangeiras dentro do seu país. Você consegue imaginar vocês todos os dias acordarem, ligar a televisão e estar falando russo, e comprar pão, eles falam russo,
E no banco eles falam russo, todo mundo só fala russo, e você não sabe uma palavra de russo, então, assim, é muita gente. E também o nosso querido Corinthians, entendeu? Também trazendo a questão da inclusão, eles criaram um espaço para as pessoas autistas assistirem aos jogos, um vidro muito forte que impede que o barulho externo entre, com iluminação reduzida, então os pais conseguem com seus filhos assistirem aos jogos ali. É muita inclusão, né, gente? Corinthians é efetivamente maravilhoso. Então, essa parte a gente não tinha nem conversado, mas eu tinha certeza que falou Corinthians, a gente sabe o que está acontecendo. O Corinthians, se não me engano, também criou um aplicativo chamado Júlia. Depois a gente tem que pesquisar aí, já faz tempo que eu não vejo essa informação. Um aplicativo chamado Júlia para fazer a tradução em Libras. Então, assim, teve um investimento forte. Isso é muito bacana, gente. Isso assim, você não agrada só as pessoas que são surdas, você agrada, assim, porque você fica mais apaixonado pelo time, entendeu? É a mesma coisa que está acontecendo com as organizações. Eu não preciso saber, se eu entrar no site de uma empresa e olhar que esse site é totalmente acessível, gente, eu não preciso de acessibilidade, mas eu já entendi que essa empresa tem um olhar diferenciado, que essa empresa está preocupada se efetivamente ela está se comunicando com todo mundo. Você entendeu? É a mesma coisa. Bom, vamos lá. Vamos lá. Olha lá, ó, então, o Matheus avisando também, sou Corinthians também, show, Flávia. Você tem algum tipo de exemplo de algum projeto que teve dificuldade de incluir a diversidade durante o planejamento ou execução, independente da empresa ter ou não iniciativa? Cara, muito boa sua pergunta. Vai. Muito boa sua pergunta. Então, eu vou contar uma história, sem falar nomes de empresa, mas é uma grande empresa de hortifruti daí de São Paulo, que trabalha praticamente abastecendo os mercados sul e sudeste. É enorme mesmo, tá? Assim, está presente em todos os supermercados. E essa empresa é uma empresa familiar ainda, de 3 irmãos, 2 deles super engajados em diversidade e um deles não queria nem ouvir a palavra. Então, foi exatamente isso, ou seja, era uma questão de convencimento. E aí, Matheus, o que a gente fez, e eu faço sempre isso, não adianta eu falar para as pessoas, entendeu? Agora, se eu colocar diretor com diretor, dono com dono, gerente com gerente, coordenador com coordenador de outros lugares, para conversar, e eles ouvirem, e não preciso nem estar presente, tá? Porque muitas das vezes que a gente organiza isso, eu organizo um benchmark, faço uma apresentação inicial e depois, estrategicamente, eu deixo as pessoas que precisam se conversar tendo um espaço para conversarem. Porque quando eu levei esse dono desse hortifruti para conversar com uma outra empresa que também era de dono, e aí essa eu posso falar, que em 2018, em dezembro de 2018, teve um prêmio na ONU, no dia 3 de dezembro de 2018, teve um prêmio que era as melhores empresas, né, para os trabalhadores com deficiência, que foi dado lá na ONU, em Nova York. E uma das empresas que ganhou era um cliente nosso, né, um cliente da empresa da qual eu fui sócia, e é uma padaria, chama Padaria Real, em Sorocaba, quem conhece, você conhece a Padaria Real em Sorocaba, então é um cliente nosso, ela tem aí 4 filiais, 3, 4 filiais, e ela ganhou esse prêmio em dezembro de 2018, e é uma empresa de dono. E aí a gente levou esse cara a fazer uma visita nessa padaria e conversar com o dono, e ouvir, e conversar com... Enfim, a gente organizou tudo em termos de convencimento. Super funciona, Matheus, porque uma coisa é ouvir dizer, uma outra coisa é você ver com seus próprios olhos. Então, assim, sempre organizar. O que você não pode é pegar uma empresa pequena e colocar ela numa empresa grande. Sei lá, vou dar um exemplo, né? Eu falei da Leroy. Cara, ela é uma empresa francesa, tem sei lá quantos milhões de funcionários. Eu não posso pegar uma empresa que tem dono e visitar a Leroy, porque não vai entrar, vai fazer curva.
entendeu? Porque vai ficar com aquela desculpa de que, mas isso aqui, gente, é porque a empresa é grande, porque a empresa tem estrutura, a empresa tem dinheiro, então não adianta, a gente tem que levar empresas do mesmo porte. Esqueci de falar uma outra empresa incrível também em Guarulhos, que é a Cummins. Cara, a Cummins fala de diversidade desde o século XIX. Ela nasceu falando de diversidade, é incrível. Tem assim, se vocês entrarem no site da Cummins Brasil, vocês já vão perceber que assim, ninguém precisa te falar que a empresa trabalha com diversidade. Você abre o site e você já vai entender que sim, é uma empresa preocupada com a diversidade. Então, assim, eu não posso levar quem é de uma empresa pequena, uma empresa grande, uma empresa grande, uma empresa pequena. Tem que ser dono com dono, diretor com diretor, se é VP, tem que ser VP com VP. E aí, gente, é organizar isso, entendeu? Para que isso aconteça do mesmo nível hierárquico. Tem que acertar o jogo, né? É isso mesmo. E outra coisa, não adianta levar gerente para falar com o diretor. O diretor não vai ouvir o gerente. E o gerente também vai ficar acanhado de falar com o diretor. Não adianta, tem que ser o mesmo nível, gente. Isso foi o aprendizado que eu tive ao longo da vida. Benchmark funciona se os pares puderem se encontrar. Senão, é perda de tempo, é logística. Já errei muito nisso, tá, gente? A gente programou, em 2018, uma semana de benchmark para os nossos clientes. Gente, foi o maior fracasso. E a gente tem que contar os fracassos também. Foi horrível. Entendeu? Não deu liga, nada com ninguém, entendeu? Porque a gente não pensou nisso, a gente organizou coisas incríveis, mas as pessoas saíam das visitas e falavam, mas essa empresa aqui não tem como, essa empresa aqui tem essa estrutura, essa empresa tem essa área, tem uma pessoa dedicada. Eles sempre olhavam aquilo que não tinha. E aí não adiantou nada. A gente perdeu uma semana, um programa super complexo, entendeu? Em termos de logística, Lívia que ia se dar bem, porque, olha, temos de uma logística super complicada e não deu resultado. E aí, quando a gente começou a fazer no tete a tete, aí sim a coisa funcionou muito melhor, muito melhor. É isso aí, Matheus. É a hierarquia. E assim, aprendi na raça, tá? Errando. Aliás, o melhor jeito, a gente poderia aprender com o erro dos outros, mas quando a gente pratica, a gente sabe por que não deu certo. Quando a gente enxerga o próprio erro, é bom, né? Sempre colocamos isso para os nossos clientes, é isso mesmo, tem que ter uma identidade, você tem que se identificar com... Aliás, o princípio é esse, você precisa se identificar sempre, sejam entre as empresas ou sejam as pessoas que estão produzindo, fazendo um produto para o mundo. Todo mundo, a gente precisa de identificação. Não existe como. Se você não se identificar, não sai. Não funciona e nada vai ser bom para ninguém. Nem para um lado e nem para o outro. Perfeito. Perfeito, Lívia. Lívia, foi exatamente o que o Canário escreveu aqui, é isso aí. Tá, que bom. Então, olha, pelo menos, tá vendo? A gente se identifica um pouco. É verdade. Gente, Flávia, eu gostaria que você fizesse, então, por favor, a sua conclusão a respeito desse nossa co-construção desse universo diverso e realmente inclusivo. Vamos fazer com que ele seja inclusivo. Diverso ele já é, não é isso? É isso aí, diverso ele já é. Como é que a gente faz para isso, né? Então, indo para as considerações finais, já agradecendo muito essa oportunidade de estar nesse espaço, agradecendo muitas pessoas aí que contribuíram para trazer novas reflexões, perguntas. Eu acho que isso sempre engrandece muito, porque nos faz refletir, inclusive, sobre as próprias ações que a gente faz, e muitas vezes a gente não tem oportunidade de assimilar esse conhecimento, a gente só assimila, muitas vezes, na troca, né? Quando determinada pergunta sai, você assimila aquilo ali. Então, muito obrigada aí pela participação de vocês, foi um prazer muito grande. E que a gente possa ter espaços, né, em que a gente tenha a nossa sociedade representada. Então, assim, se eu estou falando aqui do Nordeste, se eu estou falando da Bahia, ou se eu estou falando do Sul,
a representatividade da nossa sociedade, né, do local onde a gente está inserido, esse tem que estar sempre sendo o nosso desafio, o nosso ponto de chegada. Porque o ponto de partida, na maioria das vezes, são espaços em que a gente tem um grupo dominante participando, né, em detrimento de outros que não têm a mesma voz e não têm o mesmo ponto de partida. Então, se eu estou falando, por exemplo, do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, onde eu tenho 53% da população negra, gente, a gente vai dizer que a gente efetivamente tem uma sociedade inclusiva quando eu olhar para as 500 maiores empresas e encontrar 53% dos negros em cargos de liderança, né? Quando eu encontrar 51% das mulheres em cargos de liderança. Então, assim, acho que esse é uma reflexão e a gente entender por que isso não acontece na minha empresa, ou por que eu não promovo isso, ou por que quais são as barreiras que existem, quando eu digo é eu enquanto gestor, eu enquanto líder, eu enquanto pai de família, eu enquanto mãe, eu não consigo promover algo que possa proporcionar uma maior participação, representatividade da sociedade da qual eu estou, em todos os locais que eu convivo, né? Então, assim, se eu convivo, se eu levo meu filho em locais onde eu só tenho pessoas brancas de classe média, eu não estou contribuindo para que meu filho, lá na frente, se incomode em entrar numa empresa em que todo mundo é branquinho, entendeu? Da classe média. Provavelmente isso não vai acontecer porque as empresas vão se tornar efetivamente locais muito mais plurais, estão se tornando locais mais plurais do que hoje, atualmente. Então, que a gente tem que olhar e se incomodar, entendeu? Se incomodar e falar, não, eu não posso dizer o seguinte, mas eu não tenho pessoas negras capacitadas, eu não tenho pessoas com deficiência capacitadas. Bom, se eu continuar com essa justificativa, gente, a gente vai demorar para que a gente tenha uma igualdade salarial de homens e de pessoas brancas e pessoas negras, a gente vai precisar de 200 anos se a gente não fizer nada. Entendeu? Para equiparar também salarialmente homens e mulheres, se a gente não fizer nada, vai precisar de outros 200 anos. Então, assim, a gente tem que acelerar todo esse processo. E acelerar esse processo significa mudar o nosso olhar, mudar o nosso jeito de fazer as coisas como a gente sempre fez. Né? Então, assim, se eu tenho meu RH, da qual eu peço um candidato, e meu RH apresenta 3 pessoas, homens, brancos, da mesma faculdade, de primeira linha, questione o RH, diga que vocês gostariam de ter alguém de algum outro grupo participando, que vem de uma outra faculdade, ele com certeza vai ter outros pontos de vista e vai contribuir de uma forma diferente na sua equipe. Diferente, não estou dizendo melhor ou pior, vai contribuir de uma forma diferente. Então, acho que essa busca da representatividade é algo que a gente tem que ter sempre presente, e não só na organização, né? Eu acho que como pai, como tio, como sobrinha, como qualquer pessoa que tem contato com crianças, que tem contato, assim, a gente sempre tem que estar com esse olhar e vendo o que mais que eu posso fazer, o que eu posso fazer, entendeu? Isso está bom desse jeito, né? Então, assim, são questões que talvez a gente demore um pouco, não esteja fazendo, mas elas são importantíssimas para que as crianças de hoje não sejam adultos amanhã cheios de preconceito, cheios de pré-julgamentos, porque somente a convivência vai fazer com que a gente possa ter arquivar coisas de que é tudo natural, não tem nada de diferente. Sem conviver, a gente não consegue ter essa percepção. Tá bom? Não sei se respondi, tem mais alguma coisa? Eu vou deixar o meu telefone aqui. Se tiver coisas que vocês queiram perguntar e não ficaram com vergonha aqui, tem aí, é o meu WhatsApp. Fiquem à vontade, vai ser um prazer. Flávia, o que eu tenho para dizer é, nossa, muito obrigada por você vir aqui conversar com a gente, dar toda essa, porque realmente é uma aula de ser humano, né? Você realmente é maravilhosa, o trabalho que você está realizando é lindo,
E você pode ter certeza que eu sempre vou estar presente e na cola, observando e caminhando para incluir, tá? E eu acho que a FACT, como empresa, ela é uma empresa que vai sempre apoiar, trabalhar e incluir. Que diversa, ainda bem, nós aqui, nós temos um no Nordeste, 2 no Nordeste, 1 no Sul, é homem, é mulher. Nossa, é a minha Sarita que ainda não voltou. Puxa vida, nós temos tudo para ser mais feliz, né? É isso, gente. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigada pelas suas palavras, obrigada pelo convite. Uma delícia bater bola. Nossa, né, muito obrigada por você ter me ensinado tanto e ainda continua me ensinando. Nos ensinamos todos os dias. Estamos sempre, somos eternos aprendizes, né? Graças a Deus. Então, assim, é um prazer mesmo ter esses espaços de discussão, é sempre muito rico. Obrigada mesmo. Gente, obrigado a todos, obrigado por vocês estarem aqui conosco, mas tem mais, o Canário vai entrar agora, porque daqui a pouco a gente tem um webinar com o Silvio, né? Então, gente, muito obrigada, e Canário, você precisa entrar para falar alguma coisa? Porque essa parte nós não combinamos. Rapidinho, estamos aqui. Obrigada. Presente, invadindo um pouquinho o espaço. Flavinha, muito obrigado, minha querida. Um prazerzaço estar com você mais uma vez, viu? Um banho de simplicidade, de competência. Massa, continua a mesma. Isso aí, garota. A gente... Diga. Só os anos que vão passando, né, cara? Graças a Deus. Nossa, mais sabedoria, mais anos, mais sabedoria acumulada e compartilhada, né? Uma coisa linda. Mas, Flávia, os anos só não passaram para o Chinone, você precisa ver. Meu Deus, que pesadelo. Pois é, falamos de inclusão e produtividade, criação de valor e mecanismos de inclusão na indústria com essa aula de nossa querida Flávia. E continua, a semana continua, né? Não paramos por aqui, vamos dar sequência às nossas atividades. Seguimos aí cumprindo a agenda, todas as atividades previstas foram conduzidas na segunda-feira, na terça-feira, fechando hoje pela manhã com esse nosso trabalho agora à tarde, já fiquei até emocionado com a presença de minha querida aqui. Fechamos, né, essa palestra de Flávia com a condução maravilhosa de Lívia. Hoje à noite seguimos a nossa agenda, vamos ter um bate-papo aqui muito legal com Silvio, às 19 horas, um webinar abordando um tema de desenvolvimento de competências, né, junto com o desenvolvimento do TPM, ou seja, como formar pessoas com foco nos objetivos estratégicos. Tem tudo a ver também com essa temática que serve para todo mundo. Nossa semana segue, amanhã teremos mais novidades, né? As inscrições seguem abertas, por favor. Os colegas que ainda não se inscreveram, dá tempo, até a sexta-feira nós vamos estar aí recebendo inscrições para poder proporcionar a vocês uma interação com todo esse universo de saberes que a gente está oferecendo aqui, como foi esse nosso bate-papo aqui no dia de hoje. Tá? Muito obrigado a todos pela participação, como Lívia já agradeceu. Fiquem com Deus, voltem bem para casa de vocês. Não deixem de curtir as nossas mídias sociais, né? No LinkedIn, no Facebook, no Instagram, e temos o nosso canal no YouTube, Metodologia TPM Fact, que está lá cheio de informações compartilhadas para todos. Curtam, aproveitem e comentem também, tá bom? Um abraço, amanhã a gente se vê depois do seminário de Silvio hoje, que vai ser muito interessante, hein? Espero que todos estejam presentes. Um abração. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.